Senhoras e senhores, muito boa noite, muito boa noite. Hoje, terça-feira, dia 20 de abril, e nós temos uma live extremamente importante. Nas terças-feiras, a gente tem conseguido conversar com várias pessoas sobre assuntos que envolvem o nosso universo jurídico. E não existe assunto que envolva mais o nosso universo do que a educação jurídica. Como que nós nos formamos, como que nós construímos o nosso saber jurídico. E aí, hoje, nós temos a grata satisfação de termos conosco ninguém menos que o professor Mauro Servi, de um currículo extensíssimo, mas o professor Mauro, que é diretor da UBRA. E só por isso, só por ser diretor da UBRA, me acende assim uma série de questões que são importantíssimas para mim e que eu acho que são importantíssimas para todas nós aqui da comunidade. Mauro, seja muito, muito bem-vindo, muito obrigada por tu teres parado com as tuas atividades, que eu sei que você dirigiu uma instituição de ensino grande como você dirige, eu sei que são muitos os afazeres, muitas as responsabilidades, as atribuições, então parar um pouquinho para vir conversar, muitas vezes não é fácil, então muito obrigado por estares aqui conosco, nos dá o privilégio de conversar contigo nessa noite. Débora, para mim é uma alegria muito grande parar, como você disse, esse momento e vir conversar contigo, conversar com os alunos, enfim, com os convidados que estão presentes nesse momento. Recordo de algumas passagens que a gente se encontrava na subseção da OAB, falando sobre o ensino jurídico, né? Então, esse contato aí contigo já vem de vários e vários anos e sempre é uma alegria muito grande, né? Compartilhar esse momento com você. A gente acaba trocando ideias, como sempre eu gosto de falar, dizia um professor, essa fertilização de ideias, essas trocas de experiência é muito legal. Então, um momento assim muito especial para que a gente possa conversar um pouquinho, né, dessa caminhada da UBRA, da minha caminhada como um advogado, como um professor e como um aprendente do direito também, né? Ai, que lindo. Professor Mauro, o senhor sabe que me emocionei. Olha que eu não sou uma pessoa que se emociona, eu sou uma pessoa arteira, mas assim, as minhas emoções, elas são tranquilas. Mas eu confesso que ele chamar para fazer uma live me emocionou pelo seguinte motivo. Eu comecei a dar aula no ano 2000 em Santa Rosa para uma faculdade particular que era a Fundação Educacional Machado de Assis. O senhor é ali de Santo Ângelo, então mais ou menos conhecia, né, a instituição. E eu entrei nessa faculdade para dar aula de direito, olha só por onde eu já andei, para dar aula de direito tributário, para 4º ano de ciências contábeis. Depois, no mesmo semestre, eu assumi a disciplina de direito comercial na época para o curso de administração. E lá tinha um diretor, que o nome desse diretor era professor Homero, Celso Jungs. E o professor Homero, no final do ano 2000, me chamou e disse assim para mim, professora Débora, nós acabamos tendo aqui com o Ministério da Educação algumas questões de prazos, e eu gostaria que um professor do direito cuidasse da legislação educacional. E a senhora, eu queria saber se a senhora aceita essa atribuição na faculdade. Naquele momento, Mauro, eu recebi a minha primeira atividade acadêmica, de administração acadêmica. E eu fui trabalhar com o professor Homero, do lado da sala do professor Homero. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na vida acadêmica, eu aprendi com ele. E ele era um professor que eu olho para ti e eu me lembro dele. Porque vocês têm o mesmo traquejo. Sabe assim, ó, era um diretor que ele não conseguia... O não dele era um não que nos convencia de que realmente não era possível. A Débora chegava para o professor Homero, porque arteira eu sempre fui, a professora Débora chegava com uma ideia mirabolante, assim, enorme, e ele ia conversando comigo, ia ajeitando, ia conversando e tal, saía uma atividade, um evento, alguma coisa bacana dentro da realidade da IES, sem eu ter recebido um não redondo na minha cara. O professor Homero dizia para mim, Débora, vamos tomar um cafezinho ali na frente da faculdade.
e na verdade era um pé de café que tinha plantado e ele fumava um cigarro e a gente ficava trocando ideia do que fazer, como fazer, porque eu fui assumindo outras funções, né, na faculdade. Então, quando eu olho para ti, Mauro, eu me lembro muito dele, porque quando ele podia, não era sempre, mas quando ele podia, ele era daqueles de receber o aluno na porta da instituição. E eu te enxergo recebendo os alunos na porta da UBRA. Então, para mim, é olhar para ti, lembrar um pouco desse momento que foi tão produtivo. Eu acho que depois, é como tu diz, a gente sempre é um aprendente, né? A gente vai aprendendo com outras pessoas, em outros lugares que a gente anda, mas parece que aquela origem, aquela base de uma educação de qualidade, de uma educação que a gente pode abraçar o aluno, que a gente pode estar com o professor, que é uma educação que acolhe, não é uma educação que milindra as pessoas, que diz o não primeiro antes do sim, e eu acho que tu trazes isso muito na flor da pele. E quando a gente pensou nessa live, que a gente diz a contribuição da UBRA para o ensino em Santa Maria, é claro que a gente precisa reconhecer que a UBRA tem um caminho que é anterior ao Mauro, mas a gente também percebe nessa UBRA essas características que são tuas, esse olhar humano para as pessoas, esse acolhimento tanto para os alunos quanto para os professores. E aí eu acho que talvez seja um segredo, né, de uma comunidade acadêmica coesa, que pega junto, que vai, que luta. Não é fácil, né? Mas que consegue agregar, uma comunidade acadêmica agregadora. Então, assim, é uma satisfação muito grande te ouvir, estar aqui, para mim é um privilégio mesmo. Obrigado, Débora. Sabe que isso é muito importante, a relação. Eu costumo dizer assim, ó, que o peso da cadeira é só para quem senta, né? A cadeira lá não é para status, né? E eu recordo assim, Débora, eu iniciei a minha caminhada na docência em Carazinho. Eu trabalhei por 4 anos e meio como professor em Carazinho, e em 2005 eu vim para Santa Maria assumir a coordenação do curso de Direito. A partir dali, eu fiquei 10 anos na coordenação do curso de Direito, depois a coordenação acadêmica, mais 3 anos, e depois assumi a direção. Mas uma das questões que eu fazia é bem isso que você falou. Quando eu cheguei aqui, eu ia receber os alunos na porta, eu ia cumprimentar, estender a mão para o aluno. Isso, claro, eu comentava com os colegas professores, é o endomarketing, né? Mas o nosso maior tesouro é o nosso acadêmico, sabe? Então, eu tenho que receber ele bem, eu tenho que tratar ele bem. Eu costumo dizer, assim, que a nossa função lá é para ser um facilitador. Eu estou lá para receber os alunos, para atender os alunos. Tanto Débora, que o pessoal às vezes comenta, posso ir lá conversar contigo, eu marco com a secretária, e você sabe, você já esteve lá, eu digo, não tem secretária, né? É só chegar aqui, a porta está aberta para receber, né? Todo mundo é sempre muito bem recebido, e eu acho que é assim que faz. Eu tenho uma coisa assim que eu acho fantástica, sabe, Débora, que eu acho que é uma qualidade que eu vejo no ser humano indispensável, que é a humildade. Sabe, eu acho que através do humus, né, é o adubo, é a partir dali que a gente pode transformar a sociedade. Nós não somos melhor do que ninguém, sabe, a gente desempenha determinadas funções, mas é fundamental esse trato com os alunos. E aí, puxando uma questão para a acadêmica, eu digo que o diferencial, o grande professor é aquele que consegue transmitir no nível que é o acadêmico, independente da titulação que o professor tenha. No momento que ele consegue ter essa simbiose com o aluno, que ele pode falar, que ele pode ser entendido, porque não adianta você ter uma titulação enorme e não conseguir fazer, não conseguir te comunicar com o acadêmico. Então, é fundamental isso, e aí você constrói, sabe, uma relação, você constrói, porque eu costumo dizer assim, ó, a universidade é um organismo vivo, nós temos que construir todo dia. E vou te dizer mais aqui, Débora, e para quem está nos ouvindo,
Eu costumo dizer muito para os professores que a gente tem que estar sempre assim motivado, e eu uso uma palavra assim que gosto de falar, que eu digo que motivação é que nem banho, tem que ser diário. Então a gente tem que estar sempre motivado, tem que estar de sorriso, porque as pessoas não, você tem que recebê-las bem, independente se você está com um dia um pouco mais complicado, tem um problema, mas a pessoa que você está recebendo, ela não precisa você transmitir isso para ela. Mas quer ver, Débora, algo muito importante, ó, se nós analisarmos a trajetória da UBRA em Santa Maria. A UBRA foi a segunda universidade a se instalar aqui em Santa Maria. Exato. Quando a UBRA se instalou... Mauro, isso que eu ia dizer, ó, a gente não tem, eu não sei, eu espero que os teus alunos, e até aqui, ó, agora eu vou aproveitar aqui que eu te interrompi, ó, já temos vários comentários, Alexandre, boa noite, ó, Faena, olha só, boa noite, feliz por prestigiar essa live. A Larissa, boa noite. Olha, prof, 2 grandes nomes, uma honra ouvi-los e aprender com vocês, a prof. Silvia. Ó, Giovan, boa noite. Ó, a Gisele, boa noite. Ó, a Patrícia também. Ó, a Nanda que já se formou, boa noite a todos. Em meio à pandemia, é uma alegria ver esses rostos amigos, queridos. Ó, esse tipo de coisa, Mauro, essa menina já se formou. Ela tá fora, ela não tá. É o carinho que ela tem por essa IES, né? Isso aí não tem. A prof. Letícia, boa noite, querida. Fernandes, ó, boa noite. Ansioso por ouvir essa dupla. Matheus, opa, boa noite. Ó, a Rosângela, boa noite. Ó, e assim, a Gisele também, saudades desse acolhimento da família Ubra, olha só, olha, a Miriam, olha boa aí, noite, olha aí, ó, tá vendo? Estamos bem prestigiados. Ó, a Estela, boa noite a todos, especialmente a competente entusiasta, catupiano Mauro, que privilégio aqui, olha, que legal. Lá de Catuípe, né? A terra das águas minerais. Olha lá, a Nilza, boa noite, Karina, Elisandro. Então, Mauro, é isso que eu ia dizer, ó. Esses tempos nós estávamos falando, eu disse, gente, nós temos... Claro, não é desmerecer as faculdades isoladas, não, mas nós precisamos reconhecer que Santa Maria tem 3 universidades. Exatamente. Né? E quem está dentro da UBRA está tendo o privilégio de ter uma estrutura de universidade. Isso é muito diferente. Para a gente que conhece os 2 lados da moeda, a gente sabe que é muito diferente a estrutura de uma instituição, o que abarca uma instituição. E um detalhe, né, Mauro? O fato de ser universidade só qualifica e melhora, não afasta. E isso vocês são mestres em fazer. Isso vocês conseguem fazer dentro da UBRA. E como eu estava dizendo, Débora, assim, ó, a UBRA, ela iniciou as suas atividades aqui em Santa Maria em 2002. E importante aqui registrar 2 pessoas assim que foram fundamentais na condução de um processo da instituição, que foi o primeiro diretor da unidade, o professor Renato Brunet, né, e a sua esposa, a Maria Luci, que por praticamente 10 anos conduziram a universidade, que colocaram tijolinho por tijolinho toda aquela estrutura, cuidaram com muito zelo aquilo. E depois nós tivemos o segundo diretor, o professor Augusto Frederico Kirchen, né, que permaneceu aqui até 2018, depois eu assumi. Mas veja como eu estava dizendo, ó, 2002 a UBRA se instala em Santa Maria, com 5 cursos. Olha o que isso representou para a cidade. E em 2005 veio mais 3 cursos, né? E aí essa qualificação, bom, aí a universidade já estava com 8 cursos ofertando para a comunidade, mais cursos de extensão, de especialização, sabe? Então teve uma simbiose muito importante para a comunidade naquele momento, sabe? E como a gente costuma conversar com a comunidade de Santa Maria, a UBRA, ela é a unidade mais nova da UBRA, mas nós temos
aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira, em Carazinho, em São Jerônimo, em Guaíba, em Gravataí, em Torres e a sede em Canoas. Também temos em Palmas e Tocantins, nós temos em Itumbiara, em Goiás, nós temos em Manaus, sabe? Então, a UBRA é uma universidade que está em todo o Brasil e nós temos 116 polos espalhados pelo Brasil. Praticamente, a UBRA ela está em todos os estados do Brasil. Né? Então, veja a grandiosidade da UBRA que está aqui em Santa Maria, com uma unidade pequena. Né? Mas ela é pequena, mas veja o seguinte, Débora, que nós temos ofertando para a comunidade de Santa Maria e região 27 cursos. Exato. É uma coisa assim, quantos cursos nós temos ofertando 27 cursos, e veja que esse semestre, que iniciou, muito, apesar de toda a pandemia, nós iniciamos com 3 novos cursos, foram ofertados 3 novos cursos, num formato que muito se vai falar ainda, porque a tendência hoje é os cursos passarem para ser semipresencial. Exato. Então, nós ofertamos para a comunidade o curso de Engenharia Mecânica Automotiva, e também o curso de Fisioterapia nesse formato. Né? É uma evolução, né? Então, com todo... E algo que tem que ser dito assim, ó, e os alunos podem nos auxiliar nesse sentido, a UBRA tem um ambiente virtual próprio, né? Ela tem né, a plataforma que os alunos trabalham aula, eu digo assim, ela é muito boa. E está aí os alunos para comprovar. E lembra da nossa conversa que eu dizia, ó, eu até para conhecer melhor ainda a plataforma, porque não para a gente fazer um discurso que é bom sem conhecer, eu fui para a sala de aula também, dando a minha disciplina, utilizando a plataforma como professor. E depois, eu hoje estou concluindo uma especialização em gestão de pessoas, utilizando a plataforma também. Então, eu tenho a noção dos dois lados, como professor e como aluno também. Olha aí, né? E Débora, né? Então isso é gratificante, e eu costumo dizer assim, ó, Débora, e tu percebes quando a gente conversa, né? Não é de hoje, a gente tem que ter o brilho no olho. Sabe? A gente tem que estar entusiasmado, tu tem que gostar, tu tem que ser apaixonado. Veja, assim que eu acompanho, né, as tuas lives, né, a tuas manifestações, quando você foi lá fazer a tua palestra motivacional para o ENAD, para nossos acadêmicos, aquele brilho nos olhos, aquele entusiasmo, e é isso que move. Nós temos que acreditar. Há poucos dias atrás eu estava participando da sala de debates, e num determinado momento foi conversado a respeito de a gente ser entusiasta, né, de ser otimista, e eu digo, eu sou eterno otimista, eu tenho que acreditar. Claro que muita coisa vai ter que mudar, claro que sim, muito nós já fizemos, mas muito mais a gente vai ter que fazer, sabe? Então a gente tem que ter brilho nos olhos, e eu costumo dizer, e repito aqui para você e para os nossos alunos, né, o dia que eu achar que deu, não tem mais o brilho, tá aqui a chave e eu vou para casa botar o chinelinho. Mas eu costumo dizer também que a minha esposa que está aí assistindo, eu digo assim, ó, que eu sinto isso, sabe, Débora, que eu estou num estágio muito bom profissional, no sentido de capacidade produtiva, sabe? Porque as mudanças, a tecnologia está aí, e a gente, apesar de já não ser mais criança, tem conseguido acompanhar. Ela vê aqui, a minha menina, até vou abrir um parênteses, que também deve estar assistindo, ela disse, mãe, olha aqui, o pai está virando blogueiro. Porque eu pego ali, Débora, é no Face, é no Instagram, eu estou postando, eu vou ver como é que faz, e eu coloco lá no meu story, com musiquinha, com efeitos. Então, eu vou aprendendo, né? Mas é claro! Tá certo, Mauro, a gente tem... Até porque é o seguinte, ó, uma das coisas que talvez faça a gente parar no tempo é realmente não acompanhar aquilo que as coisas nos dão a oportunidade de conhecer.
Então, como é que a gente vai acompanhar essa gurizada, Mauro, e atingir eles, falar a linguagem deles, pegar o direito, traduzir o direito e passar para a linguagem deles, para que eles possam construir o conhecimento deles? Se a gente não tiver a pegada deles, a gente tem que dar um jeito de aprender. Tem que estar. Tu sabe, Débora, assim, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive um professor, excelente professor, Plauto Faraco de Azevedo, e ele um dia falou em sala de aula, e disse assim, vocês querem aprender direito? Abram um jornal. Ali está o direito, ali está acontecendo o direito no dia a dia. E quando eu comecei a dar aula, eu era um colecionador de encarte de jornal, eu tinha filhas e filhas. E aí, trazendo para esse momento, eu digo assim, tu quer aprender o direito hoje, nós temos que estar aí nas mídias, né? Tu tem que estar utilizando, tem que saber como funciona, até porque através disso vão ter várias demandas que possam surgir daí. Né? E eu acho que é uma ferramenta fantástica. Claro, muito se discute com os abusos que ocorrem, mas ela bem utilizada, olha só essa possibilidade aqui, ó. Nós estamos em casa, nós tivemos agora a manifestação lá do pessoal lá de Catuípe, tivemos manifestação, minha esposa também está viajando, está fora, então o pessoal está distante e está nos assistindo. Há pouco tempo atrás a gente não pensava por isso. Olha, Débora, a questão aí de 25, 30 anos atrás, eu trabalhava em banco, era praticamente tudo manual. E olha hoje a tecnologia que tem, é Pix daqui, o Pix sendo utilizado até para cantada, né? Exato! Manda um Pix... manda um Pix lá e já convida para sair para jantar, né? Então... Exato, tudo ajuda. Mas sabe, Mauro, que essa noção a gente não tinha, eu acho que... E cá para nós, né? Tu, ainda que aí que eu vejo, já começa as diferenças, né? E que vocês têm dentro da Ubra, realmente a plataforma. Então, quando deu a pandemia, me parece... aos meus olhos, né, que vocês conseguiram se adaptar muito melhor, mais rapidamente, organizar a comunidade acadêmica, porque vocês tinham essa plataforma, ela já estava desenvolvida, e vocês já vinham com uma expansão dentro do IAD, que não era uma expansão assim, ó, quando precisar a gente faz. Não, vocês já estavam fazendo. Então, eu acho que isso pode ter facilitado. Porque eu lembro que eu conversei com alguns alunos, e aí veio assim, prof, não sabemos o que vai ser. Ninguém sabe o que vai... Então, até que as faculdades, até que as instituições conseguiram gerenciar isso, foi um tempo. Que daí... pela estrutura da Ubra já facilitou mais e deu mais segurança para o aluno. Eu acho que isso é muito importante. Segurança para o aluno de que ele está aprendendo, que mesmo de forma remota ele está aprendendo. E isso foi algo fantástico, porque nós paramos e em 2 dias depois nós estávamos com as aulas dentro de uma normalidade. Nós terminamos no calendário normal do semestre, depois do ano, fluiu assim muito bem. Claro que a gente tem que reconhecer que passou um período de adaptação para o aluno, para o professor, porque até então tinha a plataforma e uma ou outra disciplina que a gente trabalhava na plataforma. De repente passou assim, e aqui quero deixar registrado meus parabéns para os professores que estão assistindo, e eles foram fantásticos, eles foram guerreiros, porque eles abraçaram a causa assim, ó, e aquilo que eu disse, muitos de nós aprendemos no dia a dia, nós tivemos que aprender como dar uma aula, como fazer uma live, como fazer um meet, como gravar, como colocar vídeo, sabe? Então foi um desafio fantástico, e eles terminaram assim, motivados, tanto que o outro semestre foi melhor, e esse que nós iniciamos mais ainda. E algo que é importante destacar, que aí o aluno identificou algo que para nós é muito gratificante. Enquanto que no cenário nacional houve evasões, houve alunos trancando, houve cancelando,
nós tivemos um aumento de alunos, nós tivemos aumento de contratação de créditos. Isso quer dizer o quê? O aluno quis, opa, olha aqui, ó, eu posso fazer mais disciplina. Aquele tempo que eu teria que me deslocar, um exemplo, vim lá de São Cepé, lá de Caçapava, lá de São Pedro, ele vai estar em casa, ele vai chegar para frente do computador e ele vai abrir e vai estar assistindo a aula dele. Sabe? E eu acho assim que toda essa mudança fez com que nós avançássemos no mínimo 10 anos para frente, eu acho. sabe? Eu acho. E o aluno hoje pode dizer, puxa, eu assisto a aula, tá ali o professor, que nem nós estávamos falando daqui uns dias, e aí já fica o recadinho aí para os nossos alunos, nós vamos ter uma palestra aqui com a doutora Deborah, aquela boa, né? E aí, para dar. E isso por quê? E aí é importante colocar para os nossos alunos, ó, visando a qualificação deles. A gente tem feito alguns eventos assim, ó, fantástico, sempre trazendo palestrantes de qualidade, para qualificar ainda mais o nosso acadêmico. E um diferencial, assim, Deborah, que é importante destacar, que o aluno ele já está percebendo, nós tivemos uma mudança na matriz curricular dos cursos da UBRA, e através, como eu disse, desse ambiente virtual, que ele como diz assim, integrado ao Google for Education, né, partiu a ter as disciplinas com questões práticas, desde o primeiro semestre, casos práticos, e a UBRA vem com uma novidade muito interessante, que é a chamada disciplina dos PEIs, que ela trabalha o quê? Ela trabalha a extensão, então você verifica o que está acontecendo, volta para a sala de aula, estuda, pesquisa e volta a aplicar na comunidade aquilo que você aprendeu. Então, tu identifica o que a comunidade está passando, traz para a sala de aula, discute, aprende e vai aplicar de volta. Então, isso é uma inovação. Além de que, Deborah, assim, ó, acaba os alunos se envolvendo com questões práticas, e as disciplinas hoje, que se nós fizermos, como a gente falou, um curso de curta duração, curso de extensão, nós temos a educação continuada, que ele pode aproveitar essas disciplinas para uma especialização, as disciplinas de especialização para o mestrado e assim por diante. Então, o aluno acaba gastando menos, porque ele vai aproveitar essas disciplinas, ele vai antecipando também um período de uma especialização. E algo fantástico, Deborah, e muitos dos que estão nos assistindo, professores e alunos, já participaram. Nós temos desde 2010, tinha outros eventos, mas vamos falar específico do direito. Nós temos uma publicação que a gente diz assim, ó, Pensando o Direito, que vamos fazer aqui as homenagens para o professor que deu, ou melhor, sugeriu o nome para o livro, que foi o professor João Marcos Sadé de Castro. Nossa, ele que sugeriu, vamos colocar Pensando Direito. E muito dos livros que a gente publicou, a capa era desenhada pelo filho dele, Tiago, que hoje trabalha com ele junto também lá. Então, nós temos publicações desde 2010, onde participa professores convidados, alunos e egressos, para fomentar o quê? A pesquisa, as publicações, fortalecer o currículo do aluno, fortalecer o currículo Lattes do professor, né? Então, a gente procura se envolver, entre outras publicações, grupos de pesquisa, né, que tem dentro da instituição, e aí a gente poderia ir ampliando também, né, Deborah? Mas vou deixar de falar Mauro, também, senão eu tô... Mas é lindo. Mauro, uma das coisas que eu também quero, depois eu não quero esquecer, sobre um assunto importante, mas assim, motivar o aluno, orientar o aluno e instigar o aluno a escrever, para nós da área do direito, é essencial. Eles precisam escrever, não adianta, tem que escrever, tem que dar jeito de aprender isso. Então, assim, quando tu tem uma publicação que tu vai ver ali, que tu tem um artigo, um paper, enfim, dependendo da norma, do nome científico, técnico que se dê, isso, assim, para a autoestima desse aluno,
para a constituição dele é muito importante, né? Para os professores, obviamente, sempre é bom também, é importante, mas eu vejo isso, essa noção de poder, de que eu posso fazer, de que eu consigo fazer, né? De que eu estou aprendendo. Mas isso eu queria chamar a atenção também para essa ligação que tu falaste, ir para a comunidade, voltar, retornar à comunidade. Eu acho isso essencial, porque para nós, na área do direito, principalmente, se a gente não tiver o compromisso social, eu brincava, sempre brinquei com os alunos, eu perguntava, tá, qual é o compromisso social da tua atividade profissional? E como professores, como alunos, a gente também tem esse compromisso social. Então, sair, a universidade, sair do seu murinho, como a gente diz, e estar junto com a comunidade. E isso vocês conseguem fazer com primazia. E aí, conseguem fazer por causa dessas atividades. A realidade, Débora, assim, ó, no momento que o aluno sai da esfera da teoria e vai para a comunidade, ela é bem diferente, o aluno volta diferente. Nós tivemos, assim, ó, alguns depoimentos fantásticos no curso de fisioterapia, no curso de estética com a professora Marta, foi desenvolvido, assim, trabalhos incríveis, sabe? Então, por isso que eu comentei, ó, que essa questão desse novo formato em todas as matrizes curriculares da obra, está lá no PPC. Mas eu preciso voltar, e a professora está presente, e acho que vai ser interessante, dentro do que você falasse, Débora, dessa motivação. E eu acho que, eu costumo dizer, que nem aquela questão do escorpião, tá ali, tá na minha essência, e a professora Letícia me permita que eu vou falar algo. A professora Letícia foi minha aluna, hoje a nossa professora, ela foi minha aluna. Nossa. E num dado momento, ela participou da apresentação de um mini resumo, mesmo, era meia folha. E naquele momento, como acadêmica, a professora, hoje nossa professora, e na época aluna, não quis. Eu peguei ela pela mão, levei ela para dentro da sala de aula, e aí ela apresentou o trabalho. E apresentou muito bem, tanto é que quando ela apresentou o trabalho, um professor que estava assistindo perguntou para ela, e aí, menina, quando crescer, o que você vai ser? Né? E pela grata satisfação, tu vê, ela saiu de aluna, hoje professora, ela foi fazer 2 cursos, hoje 3, de especialização na UBRA, ela foi fazer mestrado, ela fez o doutorado e hoje está fazendo um pós-doutorado. E olha que alegria, isso é fantástico, alguém que passou como aluno, hoje está muito aquém do professor, sabe? Então isso nos enche de alegria. E, claro, isso nos enche de alegria, porque sabe o que eu aprendi, Débora, assim, ó, que para a realização do professor, e ele tem que ser uma ponte, ele tem que dizer, eu estou aqui e vocês podem atravessar e seguir o caminho, sabe? Então, eu sempre procurei, como docente, ser uma ponte e mostrar, vocês têm a possibilidade de atravessar, depende de vocês. E aí me remete muito uma citação que eu gosto muito de falar, que também está no livro de hermenêutica do Plauto Faraco de Azevedo, que ele diz assim, ele faz uma definição de democracia, que diz assim, democracia é o momento que você dá a oportunidade para todos saírem do mesmo ponto de partida. A chegada vai depender de cada um. Por isso, Débora, que é importante você ir lá na comunidade, você ver a realidade, e me remonta também uma questão do saudoso Luiz Luiz, que você conhece muito bem, professor, e ele dizia assim, que tipo de juiz você quer para julgar um caso? Um juiz filho de um grande latifundiário para julgar casos de invasão de terra, ou um juiz filho de um peão de instância, sabe? Claro que a gente sabe as questões assim, né? E tem acompanhado muito o que tem acontecido no cenário brasileiro, né? Mas isso demonstra que se você conhece a realidade, você vai ter uma outra percepção, você vai conduzir e você vai ser um profissional, um advogado que vai estar envolvido com as causas sociais, porque tu está conhecendo a realidade que está acontecendo ali fora, né? É verdade, mas isso... Agora, tu falando a professora Letícia, eu também vou dizer... Sabe como é que eu conheci essa guria?
Não conhecia. Mas eu sempre fui muito, eu acho que ela vai lembrar, muito inquieta. Então, eu cheguei no correio e tinha aquela moça parada na minha frente. E eu, os olhinhos, né? Ela tinha um encadernamento na mão, ela tinha o trabalho, né? E a Débora Zuiuda, né? No trabalho dela. Era a dissertação. Era a dissertação dela que ela estava mandando, que ela estava despachando para Santo Ângelo. E daí eu olhei, eu tive que perguntar, mas vem cá, o que tu está fazendo? Daí ela me falou, não, eu estou terminando, concluindo meu mestrado e tal. Então, que legal, né? Tu vê assim, ó, foi aluna da instituição, retorna. Eu acho que é isso, a gente se encanta, Mauro. Talvez a essência do professor seja essa, o encantamento pelo progresso do aluno, o encantamento pela caminhada do aluno. E a gente fica feliz porque esse aluno vai embora e como fica anos-luz da frente da gente e a gente fica feliz porque a gente cresce com eles, sabe? Claro. Eles vão e a gente cresce. Olha aqui, ó, vamos só passar aqui. A Neuza, boa noite. A Karina, boa noite. Ó, nós temos bastante boa noite. O Evandro, a Etienne também, a Nara, antes eu vi a Nara. Boa noite, Deborah, parabéns pelo convidado, Prof. Mauro, competente demais. Nara, minha querida, muito obrigada pela tua presença, a gente sabe que tu está numa caminhada nova, a gente te deseja muito sucesso nessa tua caminhada. Olha só, a Letícia, ai gente, que orgulho de fazer parte dessa universidade. Queridos, tenho orgulho de ter o selo da UBRA no meu diploma e no meu caminho, na UBRA desde 2006. Olha a Letícia aí com nós. Ó, o Bruno e a Valusa, boa noite a todos. Aí nós provocamos a Letícia, professor Mauro é espetacular, professor, coordenador acadêmico e hoje diretor. A Patrícia, e tenho orgulho de ter alunas que hoje são colegas, olha só que legal. Citou ali. A Letícia aqui também, parabéns pela iniciativa, Deborah. Não, nós andamos a mil, aqui fazendo lives e lives e lives. Ó, Alexandre, agradeço pela oportunidade de fazer parte de uma instituição tão grandiosa como a UBRA. A Elisandro, plataforma aula da UBRA é referência, graças a ela não perdemos nenhum semestre, diferentemente de grandes universidades, inclusive federais, parabéns à UBRA. Saudades de Márcia Nascimento. A Nanda fez aqui agora, fez a Deborah, querida, quero compartilhar com vocês que o diretor Mauro criou uma turma para nós formandos de 2022, que já não pertenciam mais à grade curricular, porém fazia falta para alguns formandos. Né? E pasme, ele nos deu aula porque não havia um professor disponível para tal cadeira. Ou não um ser iluminado e diferenciado? Gratidão. São coisas, né, Mauro, obrigado. Que a gente, querida. É isso aí que fica bacana, né? Para a gente, esse contato com os acadêmicos é eterno, sabe? Então, a gente acaba ficando um pouquinho mais jovem, apesar que vai branqueando um pouco os cabelos pela idade, mas e esse contato com os alunos, assim, é fantástico, né? Quero também mandar um abraço aqui pela participação da professora Nara, que também trabalhou com nós lá na UBRA, hoje está caminhando aí com um projeto todo especial para ela, né? Desejo muito sucesso para a professora também, né? E ela, por muito tempo, ficou com nós lá também, altamente competente também, terminou seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, então veja, bacana, né, colegas assim que a gente teve, né, o pessoal se qualificando também, né. Mauro, e uma coisa assim, ó, que a Nara aqui conosco, que está nessa caminhada nova tudo, e nós aqui somos profissionais já com uma certa idade nessa carreira acadêmica, e como a gente se quer bem, como a gente quer o sucesso do outro, isso é muito importante, sabe? Querer o sucesso do outro. Eu acho, por exemplo, na minha filosofia, que curso de direito tinha que ser meio obrigatório para todo mundo. Eu não sou do tipo de pessoa que acha, porque assim, ó,
Tu faz um curso de direito, nós mesmos, Mauro, quantos alunos fizeram cursos de direito conosco e que não foram advogar, que não foram para as carreiras jurídicas? Num primeiro momento eu me sentia frustrada, eu ficava chorando, eu disse, meu Deus, será que a gente não conseguiu ensinar o suficiente para essa pessoa pegar paixão pelo direito? O que será que faltou que a gente não fez? Mas não, tem pessoas que têm características e características, definem as suas vidas, né? Então tem gente que vai fazer direito para si, não é para advogar, não é para ter carreira jurídica. Agora, aqueles que querem seguir, escolher o direito para ser profissão mesmo, para viver daquilo, isso é muito importante, né? E a carreira docente é um eterno despertar desses alunos. Olha, aqui, só terminar aqui, ó, a Jaqueline, lembro de você contando esse episódio em aula, saudades, querida. Ó, aqui a Marta, a Silvia Ubra é uma grande família, e o professor Mauro é gigante e humilde, um grande homem que dá força para continuarmos dando o melhor de nós. Olha só, então são sempre, são manifestações. O Fabiano, nosso amigo Fabiano, professor, e serei eternamente grato ao Senhor pelas oportunidades as quais tive e tenho na Ubra. Deixo um grande abraço à minha chefa, Deborah, e meu diretor Mauro Sérgio pelo carinho constante. Deixo carinho e saudades em nome do DCE, Cadu, Ubra, da coordenação das relações acadêmicas. Ai, querido, obrigada, Fabiano nos ajuda aqui nas lives, ajuda a divulgar, né? Então, muito obrigada, Fabiano. Que bacana. Viu, Deborah, eu quero, dentro daquilo que você falasse há pouco, de não ter inveja, da gente torcer um pelo outro, e me faz me lembrar de algo que até semana passada eu estava conversando com a minha esposa em casa, que eu achei assim de uma grandeza, de uma resposta. A Elba Ramalho, a cantora, né, ela estava sendo entrevistada e o repórter perguntou para ela se ela não se sentia assim, com medo, porque estava surgindo na época da Daniela Mercury, que a Daniela Mercury iria apagar, iria ofuscar ela. E ela deu uma resposta assim fantástica. Ela disse assim, ó, uma estrela não tem medo de outra estrela, porque tem espaço para ambas brilharem. E aí, verdade. Nesse sentido, eu coloco para todos, não precisa ter inveja, todo mundo pode brilhar à sua maneira, todo mundo tem o seu espaço, sabe? Então, a gente tem que incentivar para todo mundo crescer, todo mundo ir bem, sabe? E vibrar com a conquista. Olha como é bacana, assim, ó, ver a Deborah, sabe, como a gente estava falando há pouco, assim, ó, voando com todas essas oportunidades, assim, ó, inovando, sabe, crescendo. É bacana, a gente fica muito feliz com isso, né? Que nem os colegas, né? É uma titulação a mais, sabe? É uma conquista, é uma aula bem dada, porque daí é aquela coisa assim, ó, qual é a melhor aula? Cada aula que o professor for, ele tem que dizer que foi a sua melhor, ele tem que sempre estar tentando se superar, porque aí os alunos vão estar satisfeitos, sabe? Então, eu deixo assim o meu recado para os alunos, para os professores. Nós temos que trabalhar com brilho nos olhos. Nós temos uma grande instituição, que é a Ubra, em âmbito nacional, como eu coloquei. Para teres uma ideia, Deborah, assim, ó, a Ubra já formou quase 50, hoje, na verdade, ela tem quase 50 mil alunos. Ela já formou mais de 200 mil alunos. Nossa! Né? Ó, de bolsista, ela já formou 15 mil alunos. Ela tem atualmente 11 mil bolsistas. Olha a grandiosidade. Nossa, a grandiosidade. Exatamente. Então, assim, ó, eu ia dizer isso, Mauro, que eu não queria esquecer, assim, ó, que eu fiz, e às vezes as pessoas, eu faço mesmo com muito prazer e compartilho as publicações da Ubra, porque um dia eu olhei assim uma publicação, já faz uns anos, não foi esse ano, faz mais tempo. Olhei uma publicação que falava dos descontos que a Ubra estava dando para os alunos, incentivos e tal. Mauro, eu achei aquilo tão bonito, porque a gente, sabe, nessa minha caminhada acadêmica, eu já vi tanto aluno desistir porque não conseguia pagar. Eu já vi aluno assim, ó, chegar para mim e dizer assim, professora Deborah, ou eu consigo mais 5% de desconto, ou eu tenho que desistir, eu tenho que voltar no outro semestre, não tem como. Então, assim, ó, quando eu olhei aquela publicação e vi que vocês estavam oportunizando
a permanência do aluno, eu disse, isso aqui é diferenciado. Isso aqui e aí, para mim, né, na minha cabeça, voltou ao tempo que eu estava fazendo faculdade, lá na Unijuí, Campo Santa Rosa, no primeiro semestre do curso de Direito, que eu juntava todas as moedas da casa para pagar a mensalidade. E aí fui lá e tinha um professor, e o professor conseguiu um desconto para mim lá e tal, e daí eu consegui me organizar para fazer o primeiro semestre, e aí no segundo semestre eu usei o crédito rotativo da Unijuí, e no terceiro semestre que eu consegui o crédito federal. Mas eu tive que 2 semestres, um semestre com desconto e outro semestre com crédito rotativo, segurar o meu curso, porque senão eu tinha que desistir, tinha que fazer menos disciplinas, já não ia fechar nos 5 anos a minha formação. E daí eu olho, então por isso que para mim, às vezes as pessoas dizem, Débora, mas para mim é muito importante tu ter política de permanência, porque muitas vezes tu faz a política do ingresso do aluno na universidade e não oportuniza ele continuar. Ele entra dentro da tua faculdade, ele entra dentro da universidade, e no momento que ele passa a ser teu aluno, que aí, tecnicamente, né, Mauro, pelo menos para nós dois, ele passa a ser mais importante para ti, tu abandona o aluno. Tu não tutela ele, tu não ajuda ele a permanecer. Então, assim, eu parabenizo muito e agradeço muito, porque é a forma das pessoas conseguirem concluir seus cursos de graduação. É importante, a gente trabalha de dia para estudar de noite e para pagar a faculdade, para pagar o curso. Verdade. E a grande maioria, sim. E eu digo que os nossos cursos têm esse diferencial, porque possibilita o aluno trabalhar de dia para estudar à noite. E nesse sentido, Débora, a UBRA vem já há um ano com uma campanha, a precificação da UBRA ficou muito interessante, os valores assim ficaram muito atrativos. E a campanha que a UBRA tem de transferência entre instituições, ofertando 80% de desconto no primeiro semestre e 30% de desconto até o final do curso, mas para quem já tem uma graduação, porque na coordenação muitas vezes eu ouvia, meu sonho era fazer o curso tal, e por motivo de família, outro, enfim, eu não cursei. Hoje tem 70% de desconto no primeiro semestre e 40% até o final do curso. Para quem fez o Enem, 10%, e para quem está na geração prateada, né, chegando aí nos 60 anos, tem 50% de desconto para todo o curso. E veja, Mauro, que além desses descontos, né? Isso que eu acho importante, tu já garante, entende? Isso quando tu diz assim, é 60% e 50% de desconto durante todo o curso, tu não está submetendo, assim, tu não tá submetendo o aluno a todo semestre tá lá literalmente reivindicando para ver se esse semestre ele vai ganhar o mesmo desconto, se o semestre que vem... Não, já é certo isso. Isso dá uma tranquilidade para que ele possa estudar, para que ele possa se organizar também. Eu até complemento com essas questões que eu coloquei para ti, Débora, assim, uma frase que para o aluno gravar, sabe, para quem está nos assistindo gravar. Essas ações da UBRA, como tu colocas assim, é para continuar, não é um semestre, é para o semestre todo. Eu colocaria uma frase assim, a UBRA é para todos. Com essa política de desconto, essa campanha, a UBRA é para todos. Educar é ampliar possibilidades, transformando vidas e realizando sonhos. Porque quanta gente... e como transforma a vida você ter um curso superior e você não ter. Como pode mudar por completo, sabe? Então, a UBRA está proporcionando com essa campanha de descontos, é isso, é transformando vidas, é trazendo uma nova realidade, trazendo o aluno para dentro, e mais fazendo um link com a nossa política, essa agora de extensão, ensino, pesquisa e extensão, fazendo que o acadêmico vá até a comunidade, fazendo com que o aluno volte para a comunidade, o extramuro. Então, a UBRA não está hoje fechada
dentro da sua unidade, não, ela está inserida na comunidade. E além disso, né, Débora, que tu sabe, nós temos lá no curso de Direito, Sajubra, nós temos no curso de Psicologia Clínica, nós temos no curso de Fisioterapia, aberto para a comunidade. E também já convido a comunidade que está nos assistindo. Chegando na Ubra, nós estamos lá concluindo uma pista de caminhada, mais 2 quadras de vôlei, uma de futebol, para que a comunidade possa ir até a Ubra, tenha um lugar para passar o final de semana, vai tomar o chimarrão, a criança vai brincar, vai andar de bicicleta. Nós estamos de portas abertas, tanto no momento acadêmico, quanto no momento de descontração no final de semana também, né? Que joia! Olha só, tem mais gente aqui, vamos ver aqui, ó. A Jaqueline, me lembro dele contando essas histórias. Vamos ver quem chegou aqui. A Ubra é uma grande família, o professor Mauro é um gigante, daí o Fabiano, a Diocélia Bom Oliveira, professora Diocélia, o Arigone, meu colega Arigone, querido Arigone, trabalhamos na área do penal, já fizemos um flagrante junto, né, Arigone? Alguns. Que bom te ver aqui, meu querido. O Silvinho fala com convicção. E esse diretor da Ubra, mesmo retornando à minha doce terrinha, Minas Gerais, eu estou no último semestre de Direito e tenho um orgulho inarrável de pertencer à querida Ubra Santa Maria. Mesmo longe, graças aos estudos remotos, irei me formar como acadêmico de nossa querida Ubra Santa Maria. Olha que legal. Olha que legal, né? O balcão do consumidor, o atendimento à comunidade, a Patrícia está lembrando aqui, a diretora, olha, a Dulcineia, um profissional de ser humano. Agora, acho que ela falou aqui uma palavra importante, né, Mauro? Vocês conseguem, dentro da Ubra, cuidar das pessoas, né? Cuidar desse ser humano. E eu usei uma expressão que depois eu corrigi. Eu usei uma expressão assim, ó, no post, assim, que a Ubra era uma das instituições mais elogiadas por seus alunos. Só que daí eu corrigi, porque não foi só pelos alunos, mais elogiadas pela comunidade acadêmica, porque eu já vi professor elogiando a Ubra, já vi aluno elogiando a Ubra, então não é só um, né? E isso é muito importante, quando a própria comunidade acadêmica não tem vergonha de dizer de onde é que sabe? Quando a comunidade compra junto, quando a comunidade se orgulha de estar ali. E isso é muito também, Mauro, desse teu trabalho de acolhimento, né, das pessoas. Obrigado. Isso E é uma alegria, como eu disse, a gente está em contato com os alunos agora, uma saudade que nós estamos nesse período de pandemia, de estar afastado, mas para quem eventualmente tem ido até a unidade, a gente está cuidando, está deixando ela bonita, porque a gente quer receber vocês de volta. Oxalá essas bandeiras modifiquem logo aí, para que a gente possa, para quem está nesse período aí de já fazer a colação de grau, que a gente possa fazer a colação de grau nas dependências da instituição, né? Temos aí vários alunos para colar grau, e também no final do ano, novas turmas, sabe? E também receber, sabe, como é bom aquele contato, está fazendo uma falta tremenda da gente receber vocês lá, né? Não, é quem nos motiva, é o combustível, né? E como eu coloquei antes, né, Débora, assim, ó, a gente poder conversar com os alunos, circular no meio deles, tá ali para atender, como eu digo assim, não tem burocracia, como eu anteriormente disse, não tem secretária, porque é uma alegria apertar na mão, dizer que bom que vocês estão aqui, a nossa razão de ser, e digo mais, o que muito eu falo lá na instituição, o nosso oxigênio é o nosso aluno. E como é bom poder respirar esse oxigênio, né? Como é bom ter esses alunos. Isso é muito gratificante. Então, é isso que me motiva, sabe? Mauro, quando a gente não precisa se esconder de aluno. Olha que privilégio, Mauro, que privilégio a gente tem. Isso aí, eu acho que assim, a gente poder receber, poder estar com a porta da coordenação, isso eu pratiquei na minha vida, estar com a porta aberta. Não tem, tu entra, tu conversa,
sabe? Tu vai, resolve, se tiver que dizer não, até diz não, né, Mauro? Mas tu sabe como Verdade. dizer o não, né? Que quando a gente não consegue atender, mas isso é muito, muito importante. O Fabiano escreveu aqui, estou com lágrimas aqui, com grande família que me acolheu durante todos esses anos. A cada professor e professora, Patrícia, Karen, Silvia, Letícia, Gilfredo, Faema, Matheus, Carlos Eduardo, Marcelo Arigoni, Adede, Adriane, Marta, todas as grandes equipes e nossa grande família. Obrigada, professor Mauro. Não consigo expressar a gratidão do que a instituição é o Senhor. A Diocélia também aqui, né, parabéns. Eu não coloquei o do Fabiano porque estava muito grande, ia tapar todo. A Fabiana Lacerda, tu és um exemplo, amo teus alunos, tenho orgulho de vocês. Então, isso é uma educação de ensino superior que é diferenciada, né, Mauro? Que a gente consegue, né? Que vocês conseguem praticar. Não é toda a IES que consegue fazer isso. Não, e essa relação é fundamental. E também, como tu disseste antes, Débora, olha a relação que nós tínhamos quando você estava numa outra instituição e eu na UBRA. Quantas vezes o aluno encaminhava, né? Ó, vai lá e fala com a Débora. Nunca houve aquela questão, não, é concorrer. Não, acima de tudo existia um respeito profissional, né? Você recorda, teve eventos que, eu fui lá, fizemos teve eventos junto. que você veio, que fizemos junto, né? Então, essa grandiosidade, esse respeito é fundamental. Por isso que eu digo, a UBRA, né? Claro, tem a identidade confessional, que a gente preza muito, né? Tem a questão dos princípios e valores, da questão da integridade, da questão do respeito, da questão da justiça. Isso é fundamental, sabe? Mas, acima de tudo, né, Débora, assim, eu acho que essa maneira, como diz assim, na essência, a gente tem que ser muito autêntico. E o que você colocou aí, bem colocado, às vezes a gente precisa dizer um não, mas um não de uma forma bem colocada, ele pode ser muito melhor de ouvido que um sim de uma forma rude, de uma forma, né? Então, a gente tem que ter essa franqueza. Eu sempre recebi os alunos assim com muita transparência, quando dá, quando não dá, a gente explica o porquê, mas eu sempre digo para eles assim, que eu luto muito por eles, a minha razão de ser lá é os nossos acadêmicos, eles sabem disso, sabe? Que é preciso. Né? Olha aí, que coisa séria, 56 minutos, uma conversa linda, maravilhosa. Mauro, olha só, né? Quem vai passar por aqui, eu vou lá ver o que o professor Mauro falou. O que tu queria dizer? Débora, assim, para mim foi uma satisfação enorme ter esse momento contigo, poder dar esse recado, assim, de forma virtual aos nossos acadêmicos, dizer para eles que eu estou com uma saudade enorme, agradecer aos nossos professores que estão presentes, e dizer que eles são fantásticos, eles que fazem acontecer. Eu sou muito grato por esse envolvimento, por esse comprometimento que eles têm, e eu estou, assim, torcendo muito, muito que passe tudo isso para poder receber os alunos. E você, né, Débora, está sempre convidada, né? Obrigada. Chega lá para a gente conversar. E os nossos alunos também, eles sabem, a porta está sempre aberta para receber eles lá. Obrigado aí por esse momento de carinho, tá? Eu que agradeço, Mauro, agradeço muito, agradeço essa comunidade acadêmica da UBRA, que para mim também me recebeu muito bem, logo depois que eu saí da faculdade, que para alçar aí, fazer uma vida diferente, uma vida nova, a UBRA me fez uma homenagem, né, através ali do Fabiano, do diretório acadêmico e tal, e para mim foi muito importante, porque às vezes a gente fica se perguntando, às vezes, né, será que trabalho a gente fez no decorrer da vida? E aí, quando a UBRA fez aquele carinho, né, aquele ato de carinho, de reconhecimento para mim, fiquei muito agradecida, e a UBRA está, assim, eternamente comigo, e sempre que a gente puder, a gente vai estar junto, vai fazendo coisas juntos, vamos promover coisas juntos, porque é assim que a gente cresce, e é assim que a gente aprende, né, um com o outro. Então, eu só tenho, Mauro, que te agradecer muito, 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 estar aqui, agradecer essa comunidade acadêmica, todos esses comentários, né? É uma noite muito importante para nós, porque nessa terça-feira a gente pode falar, Mauro. Débora, me dá um segundo que eu preciso só fazer um agradecimento aqui,
para o nosso acadêmico e representante do DCE, que agora foi reeleito novamente, o Fabian, que também é um grande incentivador da instituição, está sempre envolvido com as ações dentro da instituição, motivando os acadêmicos. Então, eu, como gestor da instituição, quero fazer um agradecimento ao nosso diretor do DCE, da unidade de Santa Maria, sabe, agradecer por tudo e dizer que o DCE tem as portas abertas na instituição. Desejo sucesso aí nesse novo momento aí do DCE. E obrigado, Débora, obrigado por tudo. Mas eu que agradeço, eu só posso agradecer essa live maravilhosa aqui contigo,